essa super live de unção, de fogo, de experiência, de transferência. Você vai ser ativado nessa live. Se você conhece pessoas que têm fome do sobrenatural, fome da unção, já vai compartilhando essa live. Está começando a live agora de unção, de fogo, que com certeza você vai ser tocado. Em nome de Jesus, vamos também chegando, quem for chegando já vai curtindo a live, pode ir comentando aí, você tem sede, comenta, eu tenho sede, comenta aí quem for chegando, eu tenho sede, então que Deus abençoe a Alexandre, a Lene, vai compartilhando essa live e vai curtindo, curtindo é uma forma de você, o YouTube saber que esse conteúdo é relevante para mandar mais pessoas. Apóstolo Diego Maurício, seja bem-vindo ao nosso canal, que Deus abençoe. Glória a Deus, obrigado, pastor Ariston, boa noite a todos, Shalom Adonai, obrigado, apóstolo Ariston, Deus abençoe, viu, o irmão sendo ungido lá, Deus confirmando as promessas lá, através do apóstolo Alexandre, lá no Rio de Janeiro, né, foi forte, foi bênção, estamos aqui, irmãos, para poder contribuir, né, com a sua vida espiritual, com o reino de Deus, você aí que quer algo mais de Deus, amém? Você que quer algo mais do Senhor. Eu acabei ali colocando a data errada ali, o pastor, a gente nem percebeu a tanta correria, gente. Tá vendo? Pastores são pessoas ocupadas, não é pessoa que está desocupado, não. A gente nem percebeu. Mas hoje a gente vai falar aqui, né, eu, pastor, sobre algo que é uma chave, é um mistério, é algo sobrenatural de Deus para nós, que Ele disponibilizou para nós. E que nós possamos abrir o nosso entendimento e o nosso coração para essa verdade espiritual que nós vamos falar aqui, que é sobre a ativação profética, transferência de unção, sobre o sobrenatural de Deus, né? Pastor? Que muitas pessoas buscam o sobrenatural de Deus, como eu já busquei também, só que eu buscava de uma maneira com meia verdade, né, pastor? Meias verdades são piores do que a mentira, né? Porque de alguma forma, com uma meia verdade, você até alcança um certo nível de resultado. Mas quando você conhece a verdade de fato, você sobrepõe, né? O resultado é muito mais forte, é muito mais poderoso. E é a transferência de unção, né, pastor? É algo que Deus preparou para nós e nós precisamos, como igreja de Deus, entender esse princípio espiritual, esse fundamento espiritual, para o nosso próprio desenvolvimento, né, pastor? Verdade. É interessante, eu estou vendo o canal da pastora Fernanda, de Minas Gerais. Nesse mês estou indo aí, se Deus quiser. A pastora Fernanda vai ter a reprise da live que eu fiz com ela amanhã, com a pastora Fernanda. Deus abençoe, pastora Fernanda. É interessante, eu estava lendo um livro de um apóstolo que ele mandou para mim de presente. Eu nunca nem tinha pensado nisso. E eu falei, é verdade. Ele falou, a transferência está no início de tudo. Aí ele falou assim, ó, desde o nosso nascimento. E aí eu falei, nós já pegamos um pouco do nosso pai e um pouco da nossa mãe. Já recebeu uma transferência ali, porque aí eu não sei a porcentagem, mas existe uma porcentagem do homem e da mulher que vai para o gerente. Aí nós já recebemos uma transferência já para nascer. E tudo praticamente, algumas coisas, é claro que Deus já vai formando, já com o seu desígnio, propósito, mas as demais coisas eu aprendi a falar, foi uma transferência vendo os outros falar, o ensino, conhecimento. E imagina a unção, tudo praticamente é uma transferência que nós estamos recebendo, né, apóstolo? É uma transferência, é uma ativação, né? Você falou do pai e da mãe, 23 cromossomos, que são os 46, 23 do pai e 23 da mãe, gera a gente. Tanto é que a gente carrega essas características, a gente herda algo genético e espiritual dos nossos pais. Trejeitos, às vezes até a maneira como você olha, como você se expressa, você parar para analisar, vem dos nossos pais mesmo. E também espiritualmente, já parou para analisar quando você recebe uma transferência de unção de determinado ministro? Você começa a operar parecido com ele. Não digo totalmente, mas muito você começa a operar parecido com ele. Justamente porque a transferência de unção carrega o DNA, né, do ministério, né, o propósito, muitas vezes, do ministério. Isso é muito forte. Eu acredito, pastor, que os propósitos dos ministérios eles não terminam. Eles têm que ser passados de geração em geração. Só que o que acontece? Muitas pessoas, né, deixam essa terra e não transferem, não discipulam também próximo
as pessoas, para que as pessoas possam andar nessa dimensão de glória, né? Nessa dimensão da presença. Eu creio que esse é o tempo que Deus quer restaurar este lugar no nosso coração e da igreja. E eu sou, como eu digo, né? Falo sempre, eu sou o resultado de uma ativação profética, de uma transferência de unção. Se eu falar que eu não sou, vou estar mentindo. Porque eu acredito, pastor, que tem momentos especiais em que Deus marca para nós. Não sei se você acredita nisso. É claro, a gente vai para vários lugares, vários ajuntamentos tal, mas tem aqueles que falam, esse foi diferente, esse realmente mudou, transformou, transferiu, ativou. Então, na minha vida, teve alguns momentos em que eu recebi algo a mais. Que eu entendi que eu tinha que estar naquele lugar, e eu fui para aquele lugar, e quando eu cheguei naquele lugar, algo a mais foi transferido, né? Teve a última experiência que eu tive, passou sobre a transferência de unção, foi com o Randy Clark. Lembra que eu falei, Deus quer que eu esteja com o Randy Clark. Foi lá na Igreja da Paz, ele estava a semana toda, eu fui saber só no finalzinho, e o senhor falou comigo, vai no sábado. No sábado, senhor, tá bom. Quando eu chego lá, pastor, o local tá lotado. O primeiro estúdio lá, né? O primeiro local, o primeiro pavilhão. E eu tive que ir para o segundo, onde ia ser transmitido pelo telão. E aí o nosso coração já fica o quê? Triste, né? Fechado. Fala, poxa, eu nem vou estar perto, porque a gente aprende assim também que a pessoa tem que pôr a mão e tal. E faz parte também, é um fundamento a pessoa impor a mão. Mas não limite Deus. Não podemos limitar o Senhor. O que falta, às vezes, é a obediência. E eu obedeci, pastor. Estava lá no sábado, e ele ministrou, tal. E no sábado foi o quê? A transferência de unção. Ele ministrou a transferência de unção. E ele falou, põe-se de pé, abre o coração e faz de conta que você vai receber um presente de Deus. Aí eu fechei os olhos, fiquei na expectativa, é assim que você recebe, né? Como uma criança ali esperando um presente, fechei o olho e comecei a ficar naquela expectativa. E eu cheguei, calasse. E aí daqui a pouco veio, pastor, pum, fogo, pum, explodiu assim. Comecei a sentir eletricidade, formigamento, dormência, a lágrima já começou a cair. Pastor, acho que tinha umas 400 pessoas ali dentro do ambiente. E uma pessoa veio da equipe dele pro meu lado, parou e falou, aqui. Aí ela me pegou, essa pessoa me levou lá para frente. E ali ela começou a ministrar, pastor, ali eu caí, pum. Eu acho que uns 20 gringos, tudo falando inglês, veio profetizar sobre mim. E eu fiquei ali, cheio. Eu fiquei ali, pastor, acho que 1 hora ali. Só ali recebendo de Deus. Na sexta, no sábado. Aí na segunda, um discípulo meu que ia aí também. Aí eu falei, então vamos. Aí na segunda, pastor, eu estive onde ele estava, onde o Randy Clark estava ministrando. Eu estive perto dele assim, ó, 1 metro. Eu não recebi nada. Nada. Sabe? Nem um arrepio. Nada. Nem a unção do ambiente, nada. Por quê? Porque o dia de eu ser tocado era sábado. E o meu discípulo caiu, buf, que nem caiu um monte de... E não foi eu que ministrei, foi os gringos que ministrou nele. Por quê? Aquele era o dia dele. O meu dia foi sábado. Cheio, calás. O que a gente entende? Você tem que ser obediente, irmão. Você tem que ser. E eu tô aqui de frente com um apóstolo, viu isso mais até de uma dimensão maior do que eu, que ele estava num evento com o Randy, e eu acredito que Deus colocou no coração dele para ele ir lá, e ele foi, né, apóstolo? E o senhor... E é interessante, apóstolo, naquela época eu ia para receber a unção, igual no tempo que eu fui, e também o que me chamou a atenção, eu estava vindo do Sul, eu participei de um congresso profético, que me ativou no profético, entendeu o profético, pelo menos para mim estudar, e aí 1 mês depois foi do Randy Clark. Mas do Randy Clark ia ter uma escola de cura. E falando aí vinha com aquela propaganda do Caitlin Fine, do Seguro Fogo do Canadá, eu falei, eu vou lá para receber. Eu não tinha nem tanto entendimento sobre transferência de unção, sobre receber o dom, receber unção, mas eu sabia que recebia unção na hora, mas não tinha entendimento, assim, meu entendimento era meio raso ainda sobre a transferência, sobre como isso acontece.
e recebi. E é interessante isso, é algo tremendo que Deus começou a mover, mas eu recebi talvez o congresso do Rende, foi em abril, e foi explodir em agosto, né? Então, houve alguns meses. E eu conversando com o pastor Caio Aleph, que esteve aqui em São Paulo, fez um podcast com a gente, ele falou isso, que às vezes nós recebemos a transferência e ele acredita que às vezes tem um tempo de se manifestar. Não é que não manifestou. Às vezes tem algumas transferências que eu já recebi, que está dentro de mim, está dentro da pessoa, e às vezes tem um tempo específico que pode manifestar. Ou outras ativações, ou a consagração, o jejum, mas é algo tremendo como isso faz decolar o ministério. Porque o meu, quando houve a explosão, houve um crescimento extraordinário na igreja, que o apóstolo Maurício viu lá, né, depois da construção. Houve um crescimento de pessoas salvas. O apóstolo Maurício sabe até um que hoje é pastor lá. Ele mandou até a foto hoje, não sei se ele mandou para o Diego, apresentando uma criança, porque eu sempre falava assim, ou você ganha almas ou gere vida, a igreja precisa crescer. Aí eu acho que ele lembrou de mim quando estava apresentando duas crianças hoje, pastor Orlando, que é fruto daquela época, daqueles jovens que foram tocados pelo poder de Deus, que foi um derramado, tanto que começou numa transferência, com certeza, porque eu não tinha aquelas manifestações, no máximo orar para alguém, alguém cair na unção e ficar quietinho. Mas depois da vida, o pessoal, da alegria, eletricidade, foi depois de ouro, azeite, foi depois daquela transferência que eu recebi ali. E aí decola o ministério. Então, eu creio que você que está com o ministério, talvez, estou travado, só de você estar ouvindo, depois no final o apóstolo vai estar orando. Isso já pode travar você, o seu ministério, e também algo que nós vamos falar no final, que é algo muito importante. Quero ter clareza qual é o meu ministério. Então, fica aqui que a unção vai te dar clareza, Lorena, Cauana, pastor Pedro. Também você conhece alguns famílias. Compartilha essa live, ela está uma live falando sobre unção, sobre transferência de unção. Compartilha e fala, vai ter uma oração por transferência. Compartilha para os famílias. Então, e aí é interessante isso, apóstolo. Como isso entrega algo que você não tem. Vamos dizer assim, não existe uma manifestação do seu ministério e depois você, com a oração daquele homem de Deus, com aquela mulher de Deus, começa a manifestar algo do poder de Deus que não existia, né? Eu não sei se você já viu isso. Conta aí algo que você recebeu a transferência e rapidamente já começou a manifestar. Você lembra de algo? Sim, Barabás. A primeira que eu recebi no ano de 2010, eu sentia muito forte a presença do Espírito Santo, só que eu não tinha essas manifestações dos dons até então. O pastor, quando foi para a igreja, eu fiquei impactado, né? Que eu não tinha visto alguém se mover nos dons daquela forma, revelando pessoas, situações específicas, sabe? E trazendo as pessoas para frente, as pessoas sendo libertas, curadas ali, e o poder de Deus se manifestando. Eu fiquei impactado com aquilo, empolgado. Fora a pregação dele, muito, muito, muito linda, uma pregação bem, bem quebrantada mesmo. E aquilo me chamou a atenção, pastor. E naquela semana eu estava numa guerra, numa luta interna, numa crise de mente, de coração, querendo desistir de igreja, querendo desistir de tudo, porque tudo não me encaixava, tudo não deixava, né, eu me encaixar. E aí, naquele dia lá, eu pensei, poxa, ter usado como esse homem. Na hora que eu falei isso, pastor, ele parou o culto e falou assim, tem alguém aqui que acabou de pensar que quer ser usado como eu. Vem para frente. Aí eu fui para frente, né, para encurtar a história, ele saltou assim ele parecia, ele saltou mesmo, deu um salto, parecendo um gato assim. Pegou ele da unção, colocou na minha cabeça e profetizou no meu ouvido. Falou assim: você é um pregador da palavra. Você a mesma unção que está sobre a minha vida está sobre a tua vida. Você é um pregador da palavra. E aí eu caí ali, né? Pum. No outro dia, pastor, a Bíblia começou a tomar a realidade, os textos começaram a ficar claros e os dons de palavra de conhecimento e profecia. Muito forte. Passava na rua assim, eu sentia, a pessoa passava por mim, tinha uma palavra, via as prisões, né, na vida das pessoas, declarando libertação, declarando cura. E ali começou, assim, o mover, né, essa parte mais profética mesmo, começou a partir dessa transferência, dessa impartição. E o que eu entendo?
que há um chamado sobre a sua vida e há um propósito sobre a tua vida. E você precisa estar conectado com quem carrega, com quem vive, bem dizer, o seu chamado. O seu propósito pode ser muito maior. O seu chamado pode ser profético, só que o seu propósito pode ser nações. O seu propósito pode ser bairro, o seu propósito pode ser uma igreja local. Não importa, você tem que viver o propósito de Deus. Porque Deus vai te prosperar no propósito, Deus vai te abençoar, Deus vai te proteger, Deus vai te ungir para o propósito dele. E ali, pastor, eu entendo que tem pessoas que têm um chamado para a área de cura. Então, ela tem que estar perto de pessoas que ministram muito essa área para que ela aprenda, para que ela desenvolva. Assim também é o chamado profético, chamado apostólico, né? Chamado de mestre. Então, ali eu entendi, pastor, que o chamado profético começou, aí Deus começou a falar muito comigo em Ezequiel, né? Que é um profeta de visão, que é um profeta de sonhos, que é um profeta de discernimento, que é um profeta que profetiza quedas, né, de pessoas, quedas de situações. E ali a gente começou a se manifestar, Deus começou, né, os dons começaram a se manifestar muito forte ali, pastor. E eu sinto que nessa live aqui eu recebi algo de Deus aqui falar, que Deus vai elevar níveis de fé, pastor. Vai elevar o nível de fé. Senti muito forte assim um nível de fé saltando, crescendo nessa live para algumas pessoas. Por quê? Porque Deus vai te dar direções e movimentações maiores até então. Você está limitado na sua mente. Você está limitado no que o seu dinheiro pode fazer. Você está dando passos de acordo com o que você tem recursos. E nessa live você está querendo quebrar isso da sua mente. Para você não se limitar aos recursos e se limitar ao mover do Espírito de Deus. Se limitar ao que Deus tem para a tua vida. Porque nós não fomos chamados para andar no poder da nossa carne, nem no poder da nossa mente, mas no poder do Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Para que a vossa fé não se apoie em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. A nossa fé, né, está no poder, irmão. Como Deus vai fazer? Eu não sei, mas eu sei que ele faz. Quem ele vai usar? Eu também não sei, mas eu sei que ele usa. Então, a gente tem que estar aberto para isso. Eu vejo isso nessa live, pastor Deus, liberando o nível de fé. Fé, uma ativação na fé. Glória a Deus. Irmão Alexandre, que Deus abençoe essa oferta, multiplique 100 vezes mais, que a unção de Deus alcance todas as áreas da sua vida, irmão Alexandre. Deus abençoe, obrigado pela oferta. E é interessante que eu estava até pensando nisso, sobre transferência de unção e dons, e lendo até uma história do evangelista Smith, o English, um negócio assim, o sobrenome meio complicado, mas você sabe quem é, né? Ele tem um grande homem, um grande pastor, quando estava com 20 anos, o Smith já estava com os seus 80, já estava perto de ser levado para a glória. Diz que ele abraça ele quando ele está saindo, esse pastor jovem, não sei nem se ele era pastor na época, mas eu era um evangelista, estava no começo de ministério, e ora e fala assim que o espírito de fé que ele tinha passasse para ele. Em outra palavra, ele orou para ser transferido. E esse pastor, ele acredita que recebeu, não sei se usou essa palavra, que ele é do meio pentecostal transferência, que o pentecostal tem um pouco de barreira, mas fez uma grande obra na Europa, mas foi transferido. E o que o apóstolo Diego falou, uma vez eu estava explicando para os irmãos. O pastor Wellington diz, eu estava precisando ouvir isso. Amém, pastor Wellington. Eu estava falando isso, que eu conheço um grande ministério, pastor Tiago Maurício, que o pastor era usado de uma revelação tremenda. Luciano, que Deus abençoe, multiplique 100 vezes mais, que a unção de Deus alcance todas as áreas da sua vida, irmão Luciano. E aí, o pastor dessa igreja era usado na revelação profunda e na cura, milagres de paralítico, de cegos enxergar. E quando ele morreu, acabou. Não, eu não vou, eu sei de quem você está falando, só que eu não vou falar, né? E ele tinha muitos pastores. Aí alguém perguntou por quê? Porque o povo de antigamente, principalmente o meio pentecostal, recebeu o dom, eles achavam que era, não, Deus me escolheu, é pronto, escolha de Deus e acabou. Mas nós entendemos que Deus realmente é uma escolha de Deus, mas que a pessoa pode tanto transferir e ensinar como fazer, né? Você transfere a unção e você passa conhecimento. Mas como ele pensa, não, foi eu que fui escolhido, foi pronto, acabou. Não entendia que poderia passar para os seus discípulos, seus pastores. Imagina só, ele tinha na época, quando ele faleceu, eu acho que 2.000 pastores.
Então, imagine só se ele conseguisse transmitir, não vou nem dizer para 2.000, para 200. 200 agisse igual a ele. Agisse, ia ser uma revolução, mas como ele não tinha esse entendimento, às vezes o povo não tem esse entendimento. Hoje em dia, o entendimento, pelo menos alguns, né, está se abrindo para isso. Em nome de Jesus, Deus abençoe o irmão Alexandre, cada vez mais de sua vida. E eu creio que cada essa oferta ajuda o canal, ajuda o podcast, e que a unção foi sendo liberado. Então, a Lorena diz, falta de entendimento. Então, você que está aqui nessa live, só de estar ouvindo o que está sendo ministrado, você já está recebendo unção. E o apóstolo vai orar no final. Mas você já recebe nas experiências, no conhecimento. E apóstolo, você até falou de uma live, já falou nos podcasts, para você ver, quem carrega a unção é diferente. Que você falou do Ricardo Rodrigues, você recebeu uma ativação sem ele te tocar, né? Não foi uma ativação além. Por quê? Porque o homem tem algo diferente, né? Não, ali assim, bem dizer, do Brasil, do mundo, assim, os que estão conosco hoje, só falta eu queria, né, ainda Cláudio Freison, falta eu receber. Travou? Estão me ouvindo? Vê aí se que está me ouvindo, põe ok ou se travou. Travou um pouco. Eu vou sair um minuto e volto. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Apóstolo? Voltou? Estou aqui. Ainda não. Mas que travou, você saiu, voltou? Voltou. Isso pode continuar, pode continuar. Aí eu recebi do Benihim, Ricardo Rodrigues, Estevão Hernandes. Eu recebi uma transferência de unção do Estevão Hernandes também. Lembra aquele apóstolo lá, o Hernan Costa lá, o Acosta também a gente recebeu. Aí recebi do Leandro Spence. Quem mais? Boa leva aí, pastor. Já estive, o Joel Engel também, a gente recebeu também já. Denardi, fiz isso com o Denardi, pô. Denardi, né? Violento, Denardi é violento, assim. Unção de sobrenatural, irmãos, né, pastor? Denardi no sobrenatural, ele é violento, Qual que dessas você recebeu várias transferências, mas qual que você já falou? Hã? O Leif Hentlen também. É tremendo. Fora que você já falou agora, você falou duas, né? Eu acho. Qual que mais te impactou fora essas duas que você falou? Assim, essa dali, você já falou a primeira, né? A primeira acho que destravou já para o ministério, mas o outra que você falou, opa, essa daí deu um... Leif Hentlen, né? Que fala sobre o amor do pai, e Ricardo Rodrigues. Essas três, assim, foram as... E a última também teve um peso muito forte. Muito forte. Desse que você falou do pastor, acho que americano, você tem uma igreja, amor do pai, é fruto disso, né? Fruto disso. Eu já estava meio que nessa revelação, pastor, do amor do pai. E quando eu peguei a ministração dele, foi tão engraçado que ele ministrou sobre mim e deu um beijo no meu rosto. Ele falou assim, levanta o rosto. Ele deu um beijo, eu desmontei. Aí as irmãs do ciclo de intercessão da igreja vieram conversar comigo e elas sentiram. Elas falaram assim, nossa, você realmente recebeu. A partir dali, pastor, a ministração de quebrantamento ficou muito mais... uma também que eu não posso esquecer, gente. Deus transfere unção através de sonhos. Parece loucura o que eu vou falar aqui. Lembra daquele pastor, o Gregório McNutt? Ele carregava algo também de Deus muito forte na área do quebrantamento, da entrega, né? E ele morreu e eu não tive oportunidade de estar com ele. Não tive oportunidade de estar com ele. E depois que ele morreu, eu fiquei muito triste, pastor, porque, né? Aí, num dia assim, eu estava num sonho, ele aparecia assim, ele falava daquele jeitão dele, né? Ô, cara, vem aqui. Vem aqui que eu vou orar por você. Só que isso que eu vou orar por você não é só por você. É para você também entregar para tal irmã. Ele falou o nome da irmã.
Eita, glória. E na hora que ele tocou em mim, pastor, meu Deus, eu comecei a chorar que nem criança. Quando eu volto, assim, eu tô chorando, assim, ó, chorando. Chorando, assim, chorando. No E aí eu fui sonho. até a irmã, No sonho. no sonho. Eu volto do sonho chorando, que nem eu tava chorando no sonho. Quando eu volto do sonho, eu falo para a irmã, eu falei, irmã, vem aqui. Aí eu contei para ela o sonho, falei, só que ele falou assim, que era para entregar para você também, que você precisa desse amor do pai. Na hora que eu toquei nela, ela chorou também, começou a berrar. Aí começou essa ativação na área do berro, né? Você já viu. Começa a ministrar o amor de Deus, começou a chorar e tal. E aí começou muito mais forte essa questão da... Né, que cada um Deus chama para uma área. Né? O pastor ele é mais engraçado, irmão. O pastor Alisson ele tem uma ativação na área do riso que eu não tenho, assim, do jeito que ele tem, eu não tenho. É mais difícil acontecer o riso comigo. Comigo é mais o quebrantamento, é o chororô, você baba mesmo, né? É a limpeza profunda. O pastor Alisson é o choro, é o quebrantamento. E aí, pastor, eu tive uma experiência. Em 2022, eu fui ministrar numa quadrangular em Mogi. E aí eu tô ministrando. Antes de eu ministrar, uma hora antes, eu senti um toque do Espírito Santo, eu comecei a tremer, chorar. Aí o Senhor falou comigo, eu tô carregando. Pega aí, profeta, tô te carregando. Você é um vaso, entenda, você é um vaso. Ele te enche para você transbordar. Eu tô carregando você. Nossa, eu chorei, pastor, chorei. Quando eu chego na igreja assim, o porteiro pega na minha mão e não fala nada. Estranho, eu paz, Senhor, irmão. Aí me levou lá para a sala, eu fiquei na sala um tempo. Aí me chamaram para frente, cheguei, toquei na mão da pastora, a pastora também ficou me olhando assim, a pastora ficou assim, falei, o que está acontecendo? Esse povo tá... Ela olhou para a igreja e falou, pastor, hoje não veio todo mundo, tal. Eu falei, irmã, Deus sabe como é que trabalha, fique em paz. Na hora que eu fui ministrar, pastor, comecei a ministrar. E aí, no final, eu ministrei uma mensagem sobre os mantos. Aproveitando que lá é uma quadrangular, falei muito sobre a MC Paul McPherson, né, que foi a fundadora, e sobre nós clamarmos pelos mantos dos nossos pais espirituais, que está na atmosfera, nós podemos tomar esse manto pela fé. E ali, veio uma unção de amor, pum. E aí eu apontei para uma pessoa assim na galeria, falei, você, levanta, vem. Na hora que ela veio, pastor, eu pensei que ela ia passar mal, ela urrava de chorar, gritava. Aí depois eu fiquei sabendo que ela foi muito abusada na área, né? Quando ela era criança, ela foi muito abusada. E ela começou a soluçar e chorar. E eu, amém. Aí quando eu olho para a banda também estava chorando. E eu olhei e falei, mas gente, como é que vai cantar agora? O culto era para terminar 9 horas, o culto foi terminar 10h30, porque o povo começou a chorar. E ali aí o porteiro depois falou comigo, né? A pessoa que me recebeu falou, irmão, eu nunca vi isso. Na hora que você desceu do carro, eu olhei, minhas pernas tremeu todinha. Começou a dar um tremor por dentro, assim. Eles não conhecem a unção, né? Assim, desse jeito, né? Então, Deus abençoe Maiara, Luciano, né? Que o Senhor possa te abençoar, meu irmão, que não te falte nada, que os recursos dos céus venham sobre a tua vida. E aí, pastor, eu fiquei assim, né? E eu orei muito por isso, pastor, na minha vida. Nossa, como eu orei. Não sei você, mas Deus ouve a nossa oração. Tem gente que quer muito dinheiro. Eu também, né, Jesus? Se quiser me dar dinheiro, amém. Não faz mal não, né, pastor? Deus dá dinheiro pra gente. É Você bênção. já tem muito, né? Nem precisa, né? Você já tem muito. Agora eu recebo. E aí, eu orei muito por isso. Muito. Pensei, eu quero ser um homem de unção que quando eu chegar as pessoas tremer. E quando ele falou para mim que ele tremeu, eu falei, nossa, é porque às vezes nem você sabe o que você carrega. Mas você carrega algo especial. Você carrega algo especial. Só que você tem que acreditar nisso e obedecer ao Senhor nas direções que Ele te der, para que esse algo especial que você carregue não fique só em você e transfira para outras pessoas. Porque como Ele falou comigo um momento antes, eu estou te carregando, eu estou te enchendo. Né? Para que você possa ser cheio do Espírito de Deus, ser cheio da unção do Espírito de Deus. Né? Glória a Deus. E essa impartição, essas transferências para mim, pastor, foram algo assim que mudou minha vida, meu interior, trouxe cura, libertação,
muda a maneira como você enxerga as pessoas, como você se relaciona com a sua esposa, com o seu marido, como você se relaciona com Deus, gente. Uma das coisas que a transferência de unção faz, ela aumenta a sua intimidade, ela muda como você se relaciona com o Espírito de Deus, como você o vê, como você o enxerga. É interessante, apóstolo, que como a igreja está atrasada nesse assunto, principalmente igrejas pentecostais. Nem vou falar igreja tradicional, porque não acredita nos dons mesmo, então, vamos dizer, eles não acreditam nos dons, amém. Mas tem a igreja pentecostal que acredita em dons, acredita no poder de Deus, mas não entende sobre dons e não entende sobre o poder de Deus. Muitos lugares estão frios, porque isso o próprio pessoal aqui do canal comenta, pessoas que frequentam essas igrejas falam, pastor, a minha igreja está desse jeito, desse jeito. E sobre a transferência de unção, é algo que tem vários versículos na Bíblia para provar nisso. Deus está me dando uma mensagem, e uma das mensagens que eu vou trazer lá no retiro mesmo, que é conhecido, é sobre transferência de unção. Assim, algo que talvez o pessoal já Amém. que vai estar lá no retiro já sabe, mas eu vou falar de novo sobre transferência de unção. Eu quero mostrar algo bíblico que Deus me deu desde o início, desde o Gênesis, sobre transferência de unção. Entenda só, existem vários versículos, tanto no Velho como no Novo, para provar essa transferência de unção. Não tem porque as pessoas têm barreira de acreditar nisso. Jesus, quando ressuscitou e apareceu para os discípulos, ele soprou nos discípulos e falou: receba o Espírito Santo. E outra coisa, outro texto, um dia eu estava fazendo uma live sobre transferência de unção, e veio uma revelação no texto. Eu nunca tinha pensado nesse texto, e na hora que eu estava falando, foi o Espírito Santo. Fala disso. Eu estava falando sobre transferência de unção, e de repente veio o Paulo, caiu do cavalo, Jesus fala com Paulo, Jesus fala que é ele, que ele está perseguindo a igreja, e manda ele entrar na cidade. E Jesus não orou para ele ser cheio do Espírito Santo, mas Jesus fala lá para Ananias, vai lá, ore para ele ser cheio do Espírito Santo. Se não precisasse de um homem, por que Jesus não fez tudo com Paulo? Jesus falou com ele, Jesus já enchia ele, mas não, vai lá, Ananias. Já era para dar um princípio para Paulo. Nós somos um corpo. Vai lá, Ananias, ore para Paulo ser cheio do Espírito Santo. Deus me trouxe essa revelação. Ele teve que alguém orar por ele para ser cheio do Espírito Santo. É um princípio. E é interessante isso. Aquele que tem mais decolado, né, apóstolo? Nós conhecemos vários pastores. Eu sou um pouquinho mais velho do que o apóstolo, acho que 2 anos, né? Mas Por aí. eu conheço vários pastores, o apóstolo conhece vários pastores também. E nós temos observado pessoas que têm decolado porque acreditam, porque vão atrás, recebem e tem mudado. A prova disso, até ali o pastor Sidney, né? Sidney estava 2 anos atrás com retiro, ministério meio parado, né? Você que sabe até mais, está lá voando, né? Decolou o homem está construindo a igreja dele agora é uma igreja bem maior, com mais liberdade no espírito. Vejo os eventos que ele faz, sempre lotada a igreja, sempre com pessoa. Tá feliz lá, tá subindo um monte, descendo um monte. Irmão, ele saiu do retiro, ele passou só 4 dias falando em língua sem parar. Aquele primeiro lá, que aquela bum, explosão. Ali Deus trabalhou, viu? Meu Deus, foi forte demais. Foi lindo o que o senhor fez. Então, tem um outro texto que eu gosto de usar, pastor. Eu gosto de pregar sobre esse tema quando eu falar sobre a bênção de Deus. Se eu falar para você que tem parte da bênção de Deus que está debaixo da mão de um homem, tem gente aqui que vai escandalizar. Se falar, olha, tem parte da bênção de Deus sobre a tua vida que está na mão de um homem. Quando o Dan Duque vem com aquela mensagem, eu sou a sua resposta de oração, o povo escandaliza. O povo escandaliza. Porque fala, como é assim? Você é um homem, tá? Mas Deus responde oração através de homens. Vou provar para você biblicamente que tem bênção sua debaixo da mão de alguém. Presta atenção nisso aqui. Jacó queria a bênção, sim ou não, pastor? Sim. Ele não poderia ir para o monte, rasgar o coração e ficar lá chamando a Deus? Não poderia? Por que ele inventou toda aquela história? Para poder estar debaixo da mão do pai dele. E quando o pai dele colocou a mão, a unção veio. A unção veio quando o pai dele colocou a mão. Ele, inspirado pelo Espírito Santo, profetizou, transferiu a bênção, transferiu tudo. Quando chega Esaú em casa, ele vai falar, pai, não sobrou nada? Aí é mistério, pastor, até para você colocar no seu livro aí.
Isso é mistério. Na hora que ele vai colocar a mão sobre Esaú, o que acontece? Ele não sente nada. A unção apaga. Porque Deus reprovou Esaú, como estava escrito desde o começo. Eu amei Jacó e aborreci Esaú. Por quê? Porque Esaú casou com duas cananeias que foram tristezas para Rebeca e para Isaac. Esse casamento com o mundo entristece o coração de Deus. Mas o importante é você pensar nisso aqui. Por que que só depois que Isaac colocou as mãos sobre Jacó, ele recebeu a bênção, a transferência, Deus aparece para ele no outro dia no deserto? Sim ou não? Ele deita numa pedra e uma coluna, Gênesis 26, uma coluna, né, uma escada, subindo e descendo, subindo e descendo. Ei, isso é forte. Até então, pastor, ele não tinha uma experiência com Deus. Mas ele começa a ter experiência com Deus a partir das mãos do seu pai. Ele se submete. Gente, isso aqui é muito forte. Quando eu falo sobre isso, eu acho que abre a mente das pessoas. Peraí. Ele poderia se rasgar no monte. Conheço um monte de gente que se rasga no monte e não carrega nada de Deus, meu irmão. Com gente que faz propósito de oração de jejum, vai um monte lá e não tem nada. Porque não respeita e não obedece quando Deus fala, vai, pede oração. Vai para tal lugar. Compra tal livro. Faz tal curso. Você não obedece, irmão. E ele obedeceu. Tanto é que o pai agora dele dá uma direção. Vai para lá, some. E ele obedece a direção do pai dele. E lá no deserto ele tem aquela experiência, vai para Labão, e Deus começa a trabalhar, né, ali, né? Deus vai trabalhando, trabalhando. O homem sai empregado, sem nada, e volta milionário. Dono de fazendas, rico. Cheio, calabassuia. Por quê? Porque ele recebeu, irmão. Deus parou o mundo. Meu Deus, quando eu falo sobre isso, eu fico impactado, eu fico empolgado, pastor. É verdade. Porque Deus, ele aponta uma nuvem, pastor. Eu creio que Deus aponta um tempo. Deus aponta, tem um tempo em que Deus quer transferir algo para a tua vida, tem um momento que Deus quer fazer algo com você, mas você tem que ir. Se Deus apontar, como Deus falou para o povo, santifica e prepara que amanhã eu vou descer no monte. Quando Deus desce no monte, o povo fica com medo. Aí eles falam, Moisés, fala tu conosco que não Deus. Eles perdem o que? A transferência ali. Eles perdem uma revelação de Deus ali. Aleluia. A Cauana escreveu, fui ativado em muitas coisas, vivi experiência através da vida do apóstolo Ariston Júnior, meu pai espiritual sem saber. Glória a Deus, Cauana. Oh, glória! Que Deus abençoe Aleluia! sua vida. Eu só quero falar para vocês que chegaram na live, talvez depois, sonhei recebendo a bênção dele, glória a Deus. Tem muitos irmãos, a Carolina fala disso, pastor, eu sonhei com você, orando por mim, fazendo isso. Tá? Eu creio que é um tempo profético. E quero só falar, você dando 2 toques na tela, é uma forma de curtir, né? Então, com 154 pessoas agora, 69 likes, tá bem diferente, né? Então, dê 2 toques, que é uma forma de curtir. Que você que é a primeira vez com a Izzy, se inscreva aí no canal, temos live, tem um podcast. O apóstolo Maurício, Diego Maurício, participou de 5, foi 6, eu acho que foi 6. Se eu não me engano, esse último foi o sexto podcast. Ele participou do número 2, do número 8, do número 20, 32. Agora os outros eu não lembro. Mas ele participou de 6 podcasts. Do número 2 é ele que participa. Então, vai lá também na playlist de podcast completo. Vai no 2, no 8. O 8, ele só ensinou sobre o ministério profético. O que é um profeta, o que é um ministério profético, número 8. Número 20 e o 32 foi falando sobre oração em línguas. Muito legal também. Então, vai lá e assista. E é interessante, Apóstolo, você falou algo muito interessante, que Jacó saiu e voltou milionário. Que também até isso, não vou falar, cada pastor tem uma unção específica. Alguns é de cura, alguns é de libertação, igual o meu amigo o pastor Paulo Antero, que nós estamos sempre juntos, né? Nós vamos encontrar até sexta-feira de vez. Ele tem uma unção muito forte de libertação e ele conta como ele recebeu essa transferência. Foi uma transferência dele. Mas tem uns que tem uma unção que destrava as finanças. É algo interessante isso. Tem pessoas, tem apóstolo, tem profeta, tem pastor, que consegue, ele ministra sobre você, a pessoa tá vivendo uma vida de escassez, de dificuldade, e de repente rompe. Às vezes o negócio que ele tem começa a crescer, a igreja que ele tem começa a crescer, às vezes não, o emprego que ele tem, ou ele muda de emprego, ou ele
é promovido no próprio emprego, ele tem uma mudança financeira também, né, apóstolo? Não sei se você já viu isso acontecer, uma mudança financeira depois de uma unção que a pessoa recebe. Já, que nem eu falei, né? Eu fui ativado nessa unção mais próspera, de prosperidade, o apóstolo Estevão Hernandes, que tinha, né? E tem muito disso lá, né? Bênçãos financeiras. E eu creio que eu recebi algo ali, né? Não na dimensão que ele tem, mas eu recebi algo que a gente vive hoje, né? Está falando um nível de recurso, nível de realização ministerial, tal. E eu conheço outros pastores, o próprio Richard Morris, né, lá do Gateway Church, ele tem essa. Aí tá um homem que eu gostaria de conhecer. Se um dia ele estiver no Brasil, ou Deus me preparar para ir lá, vou querer receber uma transferência de unção da vida dele. Porque ele trabalha muito essa área financeira, né? Aquele que escreveu um livro, né? Uma Vida Abençoada, ele tem essa unção. Ele tem o princípio, o entendimento sobrenatural dessa área. Pode sim, Ana Cláudia, ser ativadas online. Pode ser. É claro, irmãos, né? Deus pode, mas assim, tem um princípio, né? Deus pode te ativar aí? Pode. Mas se ele alerta, se você sente, você discerne que você tem que estar perto, você tem que estar perto. Você tem que ir lá. Eu creio, apóstolo, nisso, assim, vamos dizer, tem pessoas que é impossível estar perto de um homem de Deus. Talvez mora lá, vamos dizer, lá no Sim. Ribeirinho, e a maioria das coisas, alguns até comentam, só a maioria das coisas aí em São Paulo, é que eu posso fazer, há muitas coisas aí em São Paulo, por causa da capital grande, mas você pode receber online. Mas se você tem a oportunidade de estar junto com o homem de Deus, presencial, vai. O Randy Sim. Crack, o Randy Crack foi usado por um grande avivamento em Toronto. Antes dele ir lá para Toronto, ele viajou não sei quantos quilômetros para receber uma impartição lá do que você gosta lá. Do Ronald, né? O sul-africano lá. Ele viajou não sei quantos quilômetros para receber a impartição. E o Ronald falou assim que estava ungindo pessoas, que tinha pessoas que iam ungir líderes. E um foi o Randy Crack ali. Então, ele foi não sei quantos quilômetros. Então, se não tem jeito também. Mas se você tem jeito, se você pode, meu irmão, não perca a oportunidade de estar perto, no local. Porque não é só a unção, né, apóstolo? Tem a unção do profeta que está ministrando e a unção que é gerada no ambiente. Tem a glória, né? Porque assim, a glória de Deus, ela é diferente da unção. E Deus, quando ele aponta um local, né? A glória é diferente, né? E naquele lugar da glória de Deus tem aceleração, né? Deus acelera as coisas. Diante da arca do Senhor, diante da glória do Senhor, a vara de Arão floresceu, acelerou tudo, né? Então eu creio que tem ambientes em que o próprio Deus, ele vai gerar a glória dele. O próprio Deus, não é o homem, é o próprio Deus. É um resultado de obediência a uma direção do Senhor, vem a sua glória. Então, se Deus, né, comissiona você, fala para você fazer tais coisas, você deve fazer para que você possa acessar essa glória, esse peso da glória, né? Até, Essa presença, essa unção. até aproveita, já fala disso de ambiente e desse lugar de glória, aproveita, fala desse retiro, que é uma oportunidade de você estar num ambiente que vai ser gerada essa glória. Vai ser agora, né? O profeta, fala aí, explica aí tudo aí. Irmãos, 18 e 19 agora de outubro, nós vamos ter o retiro, né, a terceira edição do retiro profético, que é o Até Transbordar, ou seja, é um momento em que você vai ser preenchido, cheio, ativado. Deus vai pegar você. E é sobrenatural. É algo assim profético. Não? É profético. É profético. Não tem outra explicação, né, pastor? É profético. Não é um retiro de. Não é aquele encontro com Deus, né, pastor? Que o pessoal faz encontro com Deus, reencontro. Não. É uma régua a mais, né, pastor? É uma régua acima esse retiro. Que vai muito líder, né? Vai muito pessoas que estão buscando, né? Então, esse retiro, ele é para você que quer o plus, o mais, o extraordinário, o mover de Deus na sua vida. Irelarabassurianda. Teve pessoas que a visão abriu ali, pastor, no último retiro. Lembra a irmã que ficou lá gritando? Ah! Ela começou a ver anjo. E os anjos sobre a banda, assim, jogando água na banda, assim, ó. E ela falou, meu Deus! Foi sobrenatural. O primeiro as pessoas nem dormiu, né? As pessoas ficou lá orando, e orando, e orando, e orando, e orando. E aí teve um pastor, né, que
que até ministrou no último retiro, e falou assim: ô irmão, quando eu faço o retiro, não é assim, não, cara. Isso aqui é escola profética, isso aqui não é retiro, não. O pessoal não descansa, o pessoal não. Porque ó, se você tá pensando em ir para um retiro para descansar, não é o teu lugar ali, irmão. Porque normalmente nos retiros que a gente faz, o pessoal não quer descansar, não. O pessoal quer Deus, quer mais de Deus, quer É buscar, mergulhar. mergulhar. Uma irmã perguntou onde vai ser. Vai ser em Ribeirão Pires, ABC, né, pastor? ABCD Paulista, Ribeirão Pires, vai ser 18 e 19. Dia 18 vai sair um ônibus aqui da nossa comunidade profética aqui em Diadema, vai sair um ônibus do Serraria e vai levar você até o retiro no sábado às 7 horas da manhã, que vai ser dia 18. E domingo pela tarde, quando iniciar o retiro, ele vai também voltar para pegar você e levar você de novo para a igreja. E ali da igreja, que já é o centro de Diadema, você pode ir para Jabaquara, você pode ir para São Bernardo, para São Caetano, Santo André E e para os aeroportos. se a pessoa tiver carro, já pode ir direto para o retiro, pela chácara. Pode ir direto, ó, vai ter a hospedagem, alimentação, tá bom? Pertinho de Santos. Pertinho, né, pastor? Santos. Ó, vai vir pessoas de Bertioga, pessoas da Bahia, Mato Grosso, vai vir pessoas do Paraná, Santa Catarina, vai vir pessoas de muito lugar aí. Rio de Janeiro, vai vir pessoa. Vai ser um ajuntamento de faminto. Vai ser um ajuntamento de faminto. E eu só tenho 10 vagas. Porque, né, só tenho 10 vagas, que foi o que eu combinei com a irmã. Me manda o endereço. Ó, eu acho que eu vou compartilhar aqui a aba Tietê também. Pegar o Tietê, eu acho que do Tietê é 1 hora para Ribeirão Pires. Da rodoviária Tietê, eu acho que é 1 hora para Ribeirão Pires. Eu vou postar o banner do retiro, que tem o telefone do apóstolo Diego Maurício, aí você entra em contato com ele, aí ele vai informar valor, como é que é, mas vale a pena. Eu vou estar Dá um preço. Eu vou estar ministrando. Eu moro em Suzano, pertinho de Suzano, Ribeirão, na Tibiriçá, do lado da Tibiriçá. Você vem de Suzano pela Tibiriçá. Pega um caderno aí e anota, porque o crente, assim, depois esquece, né, pastor? 11, vou falar, 11 94210 8522. Ou você pode ir no nosso Instagram ou no Instagram do Pastor Ariston. Fala devagarzinho, é o seu número, né? Fala devagarzinho. 11 94210 8522. Vai estar eu, o Pastor Ariston e a irmã Dani, e quem sabe mais alguém aí que o senhor está trabalhando. Eu vou até conversar com o Pastor Ariston, ver se essa pessoa está disponível. Mas eu quero dar muita liberdade esse ano. O pastor Ariston ministrar e a pastora Dani, que eu sinto que esse ano eles têm algo específico para liberar sobre o povo de Deus, né? Mas vai ser tremendo, irmãos. Pastor, fala aí, pastor, primeiro, como é que foi? Foi sobrenatural. O pessoal foi impactado. Muita gente depois mandando testemunho quando foram para casa, um renovo, visões, revelações. E eu creio, o segundo teve outra marca que teve profético, também pastoral, mas esse volta também agora a ser bem profético. Eu entendo um pouco do profético, o apóstolo Diego Maurício, o ministério dele é profético, e também a pastora e profeta Daniela, né? Esqueci o sobrenome dela, ela é profeta de Deus também. E ela é na profundidade, né? Na profundidade. Na profundidade. Então, eu creio que esse ano vai ser especial. Quem sabe, apóstolo, veio esse pensamento agora. Muita gente falando que não dá porque eu moro em Goiás, Bahia, veio esse pensamento. Quem sabe um dia ter condições, que isso só depende de recurso financeiro, do apóstolo Diego Maurício de vez estar não só realizando aqui em São Paulo, e realizando em outros estados do Brasil, né? Bahia, amém. Brasília, Goiás, porque o que é mais caro nesses eventos, irmão, é a chácara. Por que tem que cobrar um preço, né? A chácara é muito caro para alugar hoje em dia. Então, tendo recurso, ele vai lá, aluga uma chácara lá em Brasília e marca o evento, aluga uma chácara lá em Goiânia, Bahia, em nome de Jesus, vai se expandir. Eu moro na divisa de Suzano e Ribeirão Pires, então tá do lado da sua casa, Pedro. Pertinho. Sabe, pastor? E assim, um evento desse nível, gente, desse porte, com esse valor, com esse nível de revelação que você vai receber de Deus, assim,
é uma oportunidade para você, porque eu entendi algo, pastor, que Deus hoje colocou a gente para alcançar esse público, esse nível de público, que não tem essas condições de pagar 600, 700, 500, R$ 1.000 num evento. Tem gente que tem, glória a Deus por isso. Mas quem não tem, não vai ser acessado também por essa unção, por essa presença? Não. Deus não é um Deus seletivo, gente. Deus é um Deus que quer alcançar todos os seus filhos. Então, você tem essa oportunidade, né, que para mim, para o pastoraço, para mim, né, que sou líder, que vou e faço, alugo tudo e pago tudo, é um desafio de fé, sempre foi, sempre será. Hoje é um desafio de fé. Então, esteja, você que pode, sente no coração, esteja conosco. Eu tive testemunhos de um menino, pastor, esse menino marcou meu coração, porque ele falou assim, ô mãe, na hora que o apóstolo me abraçou no retiro, meu corpo apagou, parece que ele tirou da tomada. Eu fui para outro lugar, mãe, eu vi uns clarões assim, eu não entendi nada. E ele tem, né, um probleminha, né, ele tem um grauzinho de autismo. E aí ele falou, a mãe dele mandou para mim mensagem, pastor, chorando, pastor, todos os louvores que meu filho ouviu no retiro, ele está colocando na TV, ele nunca fez isso. Ele está orando, ele está buscando. Teve uma irmã que falou assim, pastor, estou uma semana aqui orando e buscando, eu não quero sair daqui, eu não quero sair desse lugar. Teve uma irmã que saiu do retiro e foi pegar o metrô, e ela falou, pastor, eu entendi o que é o amor de Deus. Eu entendi o que o senhor estava ministrando. Eu queria abraçar as pessoas no metrô, eu queria falar do amor de Deus. Eu vi pessoas ali que precisavam do amor de Deus, meu coração começou a chorar. Eu comecei a chorar no canto, falei, isso aí, esse é o seu ministério, você tem um chamado mais evangelístico, que você sente muito forte o amor de Deus sobre as pessoas. Você deveria ter falado algo ali. Então, ativa mesmo, irmão. Ativa, porque é a glória de Deus, né, pastor? É ativa. Eu vejo que o Senhor quer elevar as pessoas para essa dimensão, pastor. Né? E é engraçado que a pastora Dani, ela é pastora da igreja Amor de Deus, né? Lá é amor de Deus, aqui é amor do Pai. Então, vai ter algo esse retiro, vai ter algo muito especial mesmo. E é interessante, irmãos, vocês que estão aí, teve uma visão agora, eu fui ministrar numa igreja, até de um casal abençoado, que me convidou. Na hora lá da ministração, uma das pastoras que estava visitando a igreja, isso acontece nas igrejas, porque eu quero falar que não acontece no retiro. Ela viu como a parede da igreja, na hora da ministração da unção, o teto da igreja estava com azeite, vamos dizer, o óleo do azeite na parede toda, tudo tomado, mas na hora que descia em algumas pessoas, né? Ela disse que via como se fosse um funil em algumas, e em outras não. Ela disse que até nenhum caía assim, é como se ele tivesse uma redoma, caía, batia do lado, batia no outro, e realmente você sente isso na hora da ministração. Ela disse que viu, teve essa visão. Que você vai orar, eu senti lá, você vai orar, alguns recebendo e outros com o coração fechado, não querendo. Não acontece no retiro, porque na igreja acontece isso, tem gente que não crê na igreja, tem gente que não quer, tem gente que está apagado, tem gente que está sem fome, tem gente que está em pecado, tem várias coisas lá, não é nem só por questão de pecado, tem pessoas que estão com o coração fechado. No retiro, em qualquer congresso, isso que uma vez eu estava contando, pessoas vão com o coração aberto para receber. Então, se Deus prepara uma glória para derramar, com certeza todos que estão ali recebem. Dificilmente a pessoa vai sair de casa, às vezes fazer uma viagem, mesmo seja perto ou longe, de 1 hora, 2 horas ou mais, com o coração fechado. Ele já vai com o coração aberto, com expectativa, né? E aí Deus junta a vontade de Deus que quer tocar a sua vida, a expectativa da pessoa de receber, pronto. E é interessante que cada um é uma experiência, né? O primeiro, Deus falava de um novo tempo, né? Lembra o filho do Orlando? Ele pegou o chofar, e quem toca chofar sabe que não é assim, você pega o chofar e já toca. Tem toda uma embocadora, né? Assim. E ele pegou o chofar e nunca tocou na vida, gente. O menino pegou o chofar e tocou. Ali a unção já veio. Eu falei, meu Deus, Deus vai fazer algo. E no final do retiro, quem Deus começa a batizar com o Espírito Santo? As crianças. Começam a ser batizadas. E aí no segundo, né, teve o quê? Uma luz dourada. Você lembra? Essa luz ficou dourada. O povo sentou e não conseguia levantar, gente.
Que a glória, né, o peso da glória de Deus. E mesmo assim, né, num ambiente como esse, irmãos, é um ambiente da gente receber, é um ambiente não da gente questionar, é um ambiente de fé, de milagre, onde você se abre para a glória de Deus. É o que falta para algumas pessoas, pastor. Se abrir para a glória de Deus, irmão. Como eu disse ontem na igreja, ministrando, eu ia ministrar um outro assunto, o senhor falou comigo, ministra sobre mim, sobre o Espírito. Falei, irmão, sobre tudo que eu aprendi sobre o Espírito Santo nesses anos. Uma coisa é necessária, se renda. Não adianta orar, se ele falar com você, faz desse jeito, você fazer de outro jeito, não adianta. E ali, pastor, ele veio, mas veio, eu até recebi o testemunho da irmã, ela falou, pastor, na hora que eu entrei na igreja, minhas pernas amoleceu na hora, eu falei, ixi, hoje Deus vai me pegar aqui. E ela foi pega, pastor, o culto todo ela passou no chão, culto todo, rabadaracapadarás. E ela falou, pastor, será que é o prelúdio do retiro? Será que isso é porque... Ela foi no último, né? Será que é porque o retiro está chegando, pastor? Falei, mano, eu tenho certeza, porque Deus já começa a dar sinal do que vai acontecer. E você, como uma noiva, que ela anseia muito pela presença. E ela é jovem, ela é solteira, né? Está esperando no Senhor. E ela é um sinal profético. Ouça, ela é um sinal profético. Ela é um sinal profético para nós. Que aquela noiva que está esperando, ansiando pelo Senhor, o Senhor vai tocar. O Senhor vai curar, o Senhor vai libertar, o Senhor vai restaurar. Ela foi tocada, pastor. Meu Deus, foi lindo demais. Ouvi ela chorando assim, sabe? Então fica aqui, irmãos, o nosso convite, pastor Arston, meu amigo, pastora Dani, né, o apóstolo Arston, a profeta Dani, né, vai estar a banda do pastor Rick, o pastor Orlando, ele convidou o pastor Rick, como o Orlando não vai conseguir fazer, ele arrumou outro, mas agora ele tá triste, pastor. Ele me ligou e falou, pastor, eu tô triste. Eu queria estar, e começaram, eu falei, mas irmão, não tem como mudar a data, eu já paguei, não tem jeito agora de eu mudar a data. Pô, pastor, sabe? Eu falei, por quê? Porque, irmãos, ele sabe, é um ambiente de simplicidade, é tudo muito simples, mas é feito com amor, com carinho, para que vocês possam receber de Deus aquilo que o Senhor tem para a vida. Pastor, o senhor vai viajar de avião, tá? Amém. Tudo pago, você vai ir, vai voltar, você vai ministrar, amém? Serão 2 dias de ministração, nele calabassuri me candarabarras. O primeiro dia você vai aprontar o caminho, o segundo dia Deus vai vir com a glória, amém? Chorei, candarás. Eu vejo uma igreja um pouco religiosa ainda, mas o pastor está aberto, está buscando, e de alguma forma o seu contato vai chegar até lá, e o Senhor vai te levar até lá. Elisete, dia 18 e 19 de outubro. Amém? 18 e 19 agora. Amém? Depois de fazer essa live que o Senhor viu a semente, viu a oferta, o Senhor vai abençoar a sua vida, viu, irmão? Você que fez uma oferta aqui de R$50, descansa seu coração, alegra-se no Senhor, fortaleça-se nele, porque ele vai honrar a tua vida, viu? Ele vai honrar a tua trajetória. Muitos muros que estavam parando e barrando você, nessa live está sendo destruído. Eu vejo como um meteoro de fogo vindo nesses muros, explodindo, pastor Muro, explodindo. O muro que estava barrando a vida deste homem, do Luciano, isso. Xerecantarácia, Ribala Xereanderebaras. Ana Paula é Ribeirão Pires, Xerecandaramas. Rande Cantaramas. A Leila Ribeirão diz que já está transbordando a unção. Ó, você aí, compartilha agora. O apóstolo vai orar agora. Conhece algum faminto? Compartilha. Ó, vai ter a oração da transferência. Apóstolo, Amém. Deus abençoe. Aleluia. Arabaxarabá. Apóstolo, fica à vontade de transferir aí o poder de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Senhor, faz o seguinte, vou usar o que um dos homens que Deus usa muito nessa área faz, né? Feche os seus olhos, abre as suas mãos, e como se você estivesse recebendo um presente, como uma criança na expectativa de receber um presente. Xerere cantarabá. Se peça para o Senhor o que você quer receber agora. Xerere cantarabá, xeriandere.
Rediandoro, tereandoro, redere, cor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 i. Senhor, Espírito Santo de Deus, transfere a unção, transfere os dons, transfere, Espírito Santo, mais fogo, Espírito Santo, mais amor. Eu vejo o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus. Michele Bosca, receba o amor de Deus. Cauane, receba o amor de Deus. Tem pessoas que estão chorando já. Você que está chorando, eu digo mais quebrantamento, mais amor. Tem algumas pessoas que vai começar a sentir no interior vontade de rir. Eu digo, mais alegria, mais alegria. Mais alegria, mais fogo. E alguns vai começar a subir eletricidade. Ó, o Mauro, a Elisete já está chorando. Eletricidade nas mãos, nos pés e nas pernas. Eu digo mais, Senhor, intensifica mais. Mais eletricidade. Mais eletricidade. Na Leila, mais fogo. Mais fogo, mais fogo, mais fogo. Mais fogo. Anjos do Senhor liberados agora para ativação, para cura, para milagres, anjos de cura, anjos de libertação, anjos que trocam as armaduras e as vestiduras espirituais. Liberamos o nome de Jesus e declaramos céus abertos, recursos dos céus, cura interior. Oh, você que foi abandonada por um casamento, se sente sozinha, Querebicastúria, receba a companhia do Espírito Santo de Deus agora. Receba agora a companhia do Espírito Santo, o abraço do Senhor Jesus. Toma posse. Debedere canto rabadarabassorebe cantarabadas. Você que estava se sentindo fraco, fraca, seja fortalecida, fortalecido, no nome de Jesus. Receba essa transferência, em nome de Jesus. Que haja pó dourado, pó de prata, pedras preciosas, óleo nas mãos, ou um dos sentimentos, azeite. Você vai sentir azeite escorrendo pela sua cabeça, um azeite quente. É o Espírito de Deus tocando você. Receba em nome de Jesus. Estou sentindo uma quentura na barriga. Isso, fale em línguas agora, deixa fluir. Deixa rir, vai fluir. É o ventre espiritual, é o profético. Eu vi um fio de ouro, receba vida. Fio de ouro é vida. Receba vida. Não tenha medo do Espírito Santo. Não tenha medo do Espírito Santo. E não tenha vergonha do Espírito Santo. Algo tocou minha cabeça. Oh, glória. Não tenha vergonha das manifestações do Espírito Santo de Deus. Muitos querem, pastor, apóstolo, mas eles têm vergonha das manifestações do Senhor. Não se envergonhe dele, meu irmão. Deixa ele ser Deus na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Se Deus quer te tomar no mercado, deixa ele te tomar. Na rua, deixa ele te tomar. Se você sente a presença, irmã, você já é batizada. Jesus já é real para você. Receber fogo no corpo. Glória a Deus. Escreva aí o que você sentiu, o que você falou em línguas, pareceu pó de ouro, azeite, o que aconteceu aí. Escreva aí agora, rapidamente, escreva aí o que aconteceu. Eu senti, falei em uma língua nova, eu tive uma visão, tive uma revelação, senti fogo, senti eletricidade, eu ri. Escreva aí o que aconteceu. Tenho vontade de chorar, então chore. Falei em línguas diferentes. Tenho um calor nos braços. Tive minhas mãos queimando, mãos brilhando. Fátima Maia, Deus abençoe. Dá vontade de chorar, chore, não segura. Dá vontade de chorar, chore. Dá vontade de falar em línguas, fale.
Me aproximei, Chorei muito, permaneci, sorri o muito, teu olhar me consumiu. mão quente, calor no corpo, mão fumegante, Eu sou eletricidade, todo seu. chorando Me muito, aproximei, mão brilhando, permaneci, o quebrantamento, teu olhar me consumiu. pessoa Eu sentindo muita sou paz, todo teu calor de mão fogo queimando, em teus queimando o olhos. corpo, aleluia. Fez Vai eu me recebendo mais aí, apaixonar. Deus está te Ah, tocando, queimou estou querendo todos os correr. outros A Maria está amores. querendo dar uns porrinhos aí, Maria, dá uns porrinhos. Queimou todos os outros Muitos aí, amores. filho, a unção está caindo, Eu ainda tenho fome, ponta dos dedos das eu mãos ainda tenho formigando, lenha. mãos formigando, Pode vir queimar, presença maravilhosa, peso sobre mim. pode vir queimar. Oh, Deus está ativando você, Ei, Deus está ativando. Pode eu orar. ainda tenho peso sobre mim, ó. Eu ainda tenho lenha, pó de ouro, pode vir queimar. Bababassuria, pode vir queimar. Receba aí mais de Deus. Glória. Nos tornamos Aleluia. responsáveis. Receba A mais de Deus. chama não vai se apagar. Você que chegou aí no final, assista do início. Nós falamos sobre transferência de unção. Você chegou talvez no final da live. Quem chegou no final e não curtiu ainda, curta. E se você não pegou no início, pega desde o início, falando sobre transferência, de experiências. E foi muito forte. Glória a Deus. E também você vai. Eu falo as suas redes sociais. Pó de ouro, mão brilhando. Cheguei no Ô, final. Glória, a minha tá cheia de azeite aqui. Meus pés tremendo. Fala Ô, assim, Glória, deixa. Vai ter seu pessoas, pastor, que não vai dormir à noite, vai tentar dormir, o calor, o fogo vai começar a te envolver, e Deus vai estar te chamando para você orar, para você estar mais pertinho do papai. Que o papai quer pegar algumas pessoas no colo, literalmente. Literalmente. Deus quer embalar você. Você consegue escrever aí o seu canal no YouTube ou o seu Instagram aqui pelo comentário ou não? Consigo, peraí, deixa eu só pegar aqui. Então, você aí de Ribeirão, Santo André, ou até de outra cidade, mas se dá para vir, estar junto, vai ser um momento especial. Eu encontrar você, o apóstolo Diego Maurício, a pastora Dani, que é lá do interior de São Paulo, e vários outros irmãos que estão vindo já de outros lugares, que já acertou, já estão. O meu não foi porque ele deve ter restringido, mas é Diego Maurício. Você vai colocar Diego Maurício no YouTube, vai aparecer nosso canal. E Ministério Profético, né, Diego Maurício. E nosso Instagram é @Diego Maurício. Você pode estar nos seguindo também. Deus vai abençoar muito sua vida e venha estar conosco no Até Transbordar. Entre em contato conosco. Feche a sua vaga. Amém? Feche a sua inscrição. Não perca tempo. Não deixe para a última hora que você pode ficar de fora. Apóstolo, você lembra qual o número do podcast último que nós fizemos? Foi sobre avivamento, né, que a gente falou, né? Tem um podcast, entra lá na aba podcast, eu acho que tem uns 6 podcasts atrás, o último que ele participou, eu acho que eu coloquei todos os podcasts na descrição do vídeo. Ou você entra na playlist de podcast completo, vê o número 2, 8, 20, 32. O apóstolo Diego Maurício já participou de 6. Então assista lá, é muito conteúdo, muita informação, muita unção. Tem testemunho já desses podcasts. Um dos pastores que eu fui conversar com ele aqui em Santo André, o apóstolo Diego Maurício, ele assistiu aquele falando do amor, né, e da psicanálise, da psicanálise cristã. Ele foi muito tocado e ele vai estar lá no retiro, aquele lá que eu mandei até o nome dele, ele vai estar no retiro. Amém. Ó, é o podcast Avivamento. Peraí. O 2 é o Avivamento Profético, né, pastor? E o último aqui que a gente fez é o 118, podcast 118, Chaves para o Avivamento. Esse também foi muito, muito forte. Tem um de sonhos que o pastor também postou, acho que no outro canal, né, pastor seu? No PalabraCast lá. Tem um outro sobre sonhos, que nós falamos um pouco.
né, sonhar com morto, essas coisas todas de uma forma mais leve, para você entender. Vai lá que você vai ser abençoado. Então, Glória a apóstolo, Deus. obrigado aí. É eu que agradeço, Dedique o seu pastor. tempo e que Deus possa estar abençoando. 118, vai lá, que se eu não me engano, eu acho que eu coloquei todos os outros podcasts na descrição do vídeo 118. Eu acho, né? Eu falei que ia colocar, não lembro se eu coloquei, mas aí você vai lá no 118 assiste. Posso que Deus abençoe aí cada vez mais sua família, a igreja e o retiro. Em nome de Jesus, seja Amém. uma bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Shalom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Paz para os irmãos.